Bom, Davi Luiz está fora do Flamengo, né? Ontem a diretoria anunciou que não vai renovar, né, o contrato do zagueiro do Flamengo, né? Essa nova diretoria. E eu acho uma decisão acertada, porque é um jogador já de idade avançada, né? Que não estava rendendo o suficiente, né? Para brigar por uma vaga no time titular. Era um bom reserva, assim, uma figura importante dentro do elenco, mas acredito que com a saída dele a gente pode buscar uma solução melhor, mais nova e mais barata. Bom, agora que ele saiu do Flamengo, né, eu já vinha pensando nisso há um bom tempo. Agora que ele saiu, eu decidi fazer o vídeo para analisar essa passagem dele pelo Flamengo. Né? Ele chegou com muita expectativa lá em 2021, zagueiro de Copa do Mundo, né? E ele chegou jogando muito, né? Não sei se vocês lembram. Eu fiquei extremamente empolgado com os primeiros 6 meses dele. Foi uma baita contratação. Só que depois daquela final de 21 que a gente perdeu pro Palmeiras, parece que ele deu uma desandada, né? Assim como o time todo, né? Na reta final com o Renato Gaúcho. Depois em 22 veio o Paulo Souza, que o time era uma bagunça, então ele entrou nessa espiral aí e fez um péssimo primeiro semestre. Só que depois com o Dorival, né? O Dorival chegou, botou todo mundo debaixo da asa ali e levou o time aos títulos no final da temporada. E o Davi Luiz formou uma dupla de zaga muito boa com o Léo Pereira, né? Foi muito importante, principalmente na final da Copa do Brasil, né? Jogou muito, anulou o Yuri Alberto. E ainda bateu o pênalti, né? Fez um golaço de pênalti lá na disputa. Acho que o Flamengo estava perdendo de 1 a 0, né? O Felipe Luiz perdeu o primeiro pênalti. O Davi Luiz foi lá, converteu, deu segurança para o time. Só que em 2023 de novo, na virada, mudança de técnico, Vitor Pereira chegou. Ele continuou com o Davi Luiz como titular. E foi um desastre, né? Ele não conseguiu jogar. Eu sinto que ele, por ser um zagueiro já mais velho, um zagueiro técnico, não tão físico, quando o time tá bagunçado assim, quando ele fica muito exposto, ele não consegue render, né? O Davi Luiz acho que ele até pode render num time que mantenha a posse de bola por muito tempo, né? Não seja tão exposto para ele só tem que ficar rebatendo, né? Ele não tem que correr atrás, sair para caçar atacante, ele só tem que rebater e sair com a bola. Mas em 2023 ele foi muito mal, né? Um dos gols lá que da eliminação pro Al Hilal no Mundial saiu numa falha absurda dele, né? Ele marcando via Wi-Fi com 10 metros do zagueiro, que é do atacante dos caras. E até com o São Paulo, né? São Paulo chegou, a mesma coisa, ele foi pro banco, né? A zaga de titular foi o Léo e o Fabrício. O Tite chegou e continuou sendo o Léo e o Fabrício, né? E ele não conseguiu mais voltar a esse nível que ele demonstrou em 2022, né? Com o Tite, num determinado período de tempo, ele chegou a jogar uma bola interessante, né? Acho que durante a Copa América, que foi até quando ele fez o gol lá, foi fazendo seus primeiros gols pelo Flamengo. Com o Tite, né? Não, ele já tinha feito em 2023, né? Mas fez um belo gol contra o Vasco, né? No 6 a 1, fez o gol da vitória contra o Bahia aqui no Maracanã. Então, ele conseguiu emendar uma sequência de bons jogos. Teve gente até falando, pô, ele pode ser titular assim, no lugar de um dos dois ali, o Fabrício Bruno na seleção, né? Mas logo depois o time desandou de novo, né? Como eu falei, quando o time não está encaixado, ele prejudica muito. E ele acabou voltando para o banco e ficando. E com o Felipe Luiz assumindo o cargo, a mesma coisa, né? Foi para Léo Ortiz e Léo Pereira. A primeira opção para entrar é o Fabrício Bruno, que é um excelente zagueiro, né? Então não tem polêmica nenhuma nisso. O Davi Luiz realmente era o zagueiro mais que menos agregava naquele momento. O que é uma pena, né? Porque, como eu falei, ele foi importante, já teve sua colaboração para o Flamengo, mas como eu botei na capa do vídeo, eu esperava mais, né? Não só por ser o Davi Luiz, mas porque eu sou muito fã dele, né? Do indivíduo do Davi Luiz, do zagueiro, o jogador, desde sempre, né? Cresci vendo ele na seleção brasileira, naquele jogo da Copa das Confederações. Ele tira a bola em cima da linha. Ele foi um dos melhores jogadores, na minha opinião, na Copa do Mundo de 14, né? Acompanhava ele no Chelsea, no PSG. Então, quando ele chegou, eu fiquei muito empolgado com a contratação dele.
Eu entendo que hoje ele sai, né? E ele não é um ídolo do Flamengo, pelo menos na minha concepção, né? Eu não acredito que ele é um jogador histórico no Flamengo. Mas é um jogador muito querido por mim, né? Eu tive como ídolo, gostava muito dele, que ainda gosto, né? Mas justamente por ter gostado tanto, acho que eu tive uma expectativa acima da média, né? Porque ele foi importante, mas eu gostaria que ele tivesse sido mais regular, né, no Flamengo nesses três anos e meio que ele ficou. É óbvio que ele já é um jogador envelhecido, né? Então é natural tomar queda de rendimento, mas eu vejo que o Léo Ortiz hoje era o que ele deveria ter sido, né? Um jogador com uma saída de bola absurda, né? Com passe de meia, né? Parece um 10 jogando na zaga. E muitas vezes o Davi Luiz dava aqueles chutões assim que não davam em nada, né? O Léo Ortiz faz isso muito melhor, o próprio Léo Pereira. E a insistência dele nas faltas, nas bolas paradas, que eu não sei o que aconteceu, né? Que ele sempre fala que fazia gol de falta em todos os times que ele passou. E no Flamengo foi sair só agora, né? Na, contra o Cruzeiro, na apagada das luzes já, em fim de contrato. Então, eu esperava mais. É só isso que eu queria dizer, mas diz aí o que vocês acham.